tarde, Walter. E é uma situação complicada tivemos aí, né? E agora, embora as águas já comecem a baixar, sobram estas pessoas aí em uma situação difícil. Boa tarde, Fábio. Situação de contraste para o Brasil no período de Copa, de muita alegria nos estádios, nas cidades sedes, e nós aqui bem próximos enfrentando esta realidade. E eu via que a situação tende a piorar para a fronteira oeste, porque esta água ela está descendo. Sim. Essas últimas chuvas de Santa Catarina, elas estão descendo e São Borja está se preparando e há uma previsão de que atinja um nível ainda superior àquela enchente de 1983. Já chegando se fala em 20 metros, 23 metros acima do nível normal. Para quem conhece ali o bairro do Passo, ali em São Borja, tem uma ideia, né? Todo o bairro já está abaixo d'água, né? Pois aqui em Santo Ângelo, a Defesa Civil, o telefone da Defesa Civil, 3313-8048, recebendo donativos, e as doações podem ser entregues também diretamente na sede da Brigada Militar, próximo ao Parque da Fenamilho. Eu repito, na postagem que a gente fez na manhã de hoje, como ajudar os desabrigados da enchente, no nosso site, constam ali alguns links de pessoas que se mobilizaram. Eu quero mandar um abraço especial ao César Petri, aqui de Santo Ângelo, que tem feito, que postou em seu perfil o trabalho que ele mesmo realizou junto com os amigos. A gente nota também o pessoal que faz trilha de motocicleta e muito ligado que andam, na verdade, nessas áreas próximas ao Uruguai, o pessoal postando imagens dos locais, enfim. Iraí, Porto Mauá, principalmente Porto Mauá, Porto Xavier. E é nesse momento da solidariedade, né, Fábio? Da questão humanitária. Todos pensarmos um pouco mais no próximo e entendermos a situação. Para quem está distante, né, parece uma situação utópica, mas é muito real, é bastante presente. Para quem mora, e eu estive ali em Iraí há 2 meses atrás, uma cidade belíssima, região belíssima, e só de imaginar aquela comunidade enfrentando esses problemas com a enchente, né, é bastante preocupante. Outra questão em relação à semana que começa é a Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio. Uma programação especial será desenvolvida aqui em Santo Ângelo. Ela começa efetivamente a partir de hoje e ocorrerão também deslocamento de viaturas e o efetivo realizando visitas em residências, enfim, tem uma grande mobilização aí durante toda a semana. Também o chamado, o título dado pelos bombeiros, o trem do socorro, ocorrerá uma espécie de simulação do atendimento de acidentes ao trânsito, salvamento, enfim, em bairros pela cidade. É uma forma de chamar a atenção para essa questão, né, Walter? Despertar atenção, né, Fábio? Até porque é uma questão de nós sermos cidadãos, né, na fase mais responsável. Por quê? Porque a questão de cidadania não está só esperar pelo Estado. Nós devemos fazer nossa parte, como síndico, como morador de um prédio, como empresário, cuidar da nossa casa. Esses itens básicos de segurança que nós negligenciamos, muitas vezes negligenciamos, e muitas vezes, eu tenho até visto alguns comentários em rede, Fábio, de criticando as autoridades quando se faz a fiscalização. Sim. Tá? Nós optamos muitas vezes pela negligência, só que muitas vezes, no momento do perigo, no momento da situação ali, faz falta. Né? Então a gente acaba pagando caro muitas vezes por isso. Uma questão simples que a gente chama atenção em relação ao extintor do veículo. Algumas marcas, alguns veículos que saem de fábrica, eles têm um extintor com um prazo de validade para 5 anos. Isso faz com que o proprietário desse veículo novo tenha uma certa tranquilidade em relação a isso. Mas é importante que se verifique se o seu extintor tem efetivamente
a durabilidade ou o prazo de validade de 5 anos, porque muitos também têm prazo de validade de 1 ano e 1 ano passa muito rápido. Muito rápido. Né? Por exemplo, tu fizeste a troca o ano passado, mas se essa troca foi realizada no primeiro trimestre do ano passado, o extintor já está vencido. E a partir de hoje, no segundo trimestre também, Walter. E a questão também do consumidor. Lá no Procon, muitas vezes, Fábio, aparecem consumidores que adquiriram produtos, um extintor de incêndio, tá? De vendedores ambulantes. Tá? Muitas vezes sem a nota fiscal, sem aquele comprometimento com cuidado, ser responsável na hora da compra. Aí são abordados pela autoridade policial, o extintor apresenta vícios, certo? E você não tem a quem reclamar. E não adianta reclamar da autoridade que está fazendo a fiscalização. Então, procurar comprar de empresas responsáveis, com garantia, nota fiscal, tomar os cuidados, né, Fábio? Porque no momento que você for autuado por essa infração, não adianta reclamar. Outra questão que a gente chama atenção ainda antes do final deste bloco é uma proposta defendida e apresentada na sexta-feira pela deputada Zilá Breitenbach, do PSDB, autora de uma lei que dispõe sobre medidas de prevenção e combate à violência contra profissionais do ensino no estado do Rio Grande do Sul. Essa foi mais uma postagem feita hoje pela manhã no site da Novos Horizontes, que imediatamente teve uma repercussão e compartilhamento. Demonstra, Walter, uma efetiva preocupação de algo crescente nas escolas aí, né? A questão dos jovens que se voltam contra seus educadores, e esse educador não tem nem como se defender às vezes, né? Então o Estado pensa hoje, enfim, a deputada pensa na criação de uma lei nesse sentido. E mais uma vez eu vou naquele sentido da questão de nós dependermos de leis para regular questões morais. Isso aí é uma perda de valores morais, Fábio. A perda do respeito, da educação. A que ponto nós chegamos que precisamos que o Estado venha apresentar uma lei para disciplinar uma questão de respeito, de educação ao mestre, ao professor. A violência dentro... E eu li a matéria, muito bem elaborada, na Novos Horizontes, a questão diz que no Japão, na Espanha, em outros países, Canadá também ocorre. Só que lá tu não tens um fator preponderante que é a impunidade. Né? Nós somos muito frágeis nessa questão. E acreditamos que a lei vai mudar a situação. Muitas vezes não muda, é apenas mais uma lei. Nós precisamos efetivamente visualizar a questão de família, de educação. Educação que eu falo de família vem de berço. Né? O ensino tu adquire depois na escola, na sociedade. Mas educação, respeito ao próximo, respeito aos valores, né? Saber como responder, agir perante uma situação, Fábio. Muitas vezes as pessoas são agressivas e tu percebe isso até na rede social. Não se tem mais um embate. As pessoas não têm mais aquela tranquilidade de ouvir um não pode. Aí já parte para agressão. Não tem mais aquele diálogo. E principalmente na escola não se tem mais o respeito. Né? Que nós sempre a gente fala antigamente, vem sempre a palavra antigamente, né? Como se fosse uma... Não, tinha seus problemas também, a gente sabe, né, Fábio? Também tinha. Mas nós acredito que sabíamos ainda resolver a situação com mais propriedade. Hoje, tu pega um professor e tem medo de chamar a atenção de um aluno, porque na saída da escola o carro dele pode estar arriscado, como já aconteceram casos, né? O carro dele está depredado e quem paga esta conta? Então o professor hoje também é vítima desta sociedade que anda perdendo seus valores. Nós precisamos reencontrar isso e não vai ser através de lei, não. Pois a deputada Zilá, ela também é educadora e por ter proposto esta lei, eu leio uma frase dela para resumir essa questão. A escola é um lugar privilegiado para se tratar de valores. Ali, professores, famílias e comunidades podem debater e propor o que consideram mais importante para a sociedade: a boa convivência, a justiça, a fraternidade.
palavras, enfim, né, de uma deputada preocupada com uma questão. Eu acho muito interessante quando surgem propostas como essas, Walter, porque a gente observa algumas leis que não trazem em sua essência algo de tão significativo assim. Sim, eu volto a dizer, a questão dos valores morais, da ética, essa questão, ela é pedagoga, é professora, ela está inserida no meio, ela sabe o que está acontecendo por trás. A mesma questão da lei da palmada, tu disciplinar algo, né, tia? Ou a questão do Estatuto do Idoso, disciplinar o respeito ao idoso. Né? A questão da Lei Maria da Penha, disciplinar a violência contra as mulheres. Né, tia? Quando a gente sabe que a violência a qualquer ser humano, né, tem que ser combatida. Então, temos toda essa situação de valores que nós vamos perdendo, não sei em que ponto da existência, e que precisamos reencontrar. Mas, certamente, dentro da escola, e eu conversava com a professora semana passada, Fábio, que ela tem 60 horas, tem 3 escolas. Que tempo essa professora vai encontrar para articular, né, dentro de uma das escolas, esse movimento com alunos e pais? Essa confraternização, criar esse ambiente extensivo do ambiente familiar dentro da escola, proporcionando esses momentos. Quando o professor tem que sair de uma escola para outra e tem no seu hall de alunos mais de 90 alunos no seu hall de educandos. Então é complicado. Muito bem. Em seguida, trataremos de algumas questões aqui no Café Missioneiro. Logicamente que a gente vai falar da seleção e esse mimimi desses garotos aí que começam a chorar antes de resolver o problema que eles têm para resolver. Mas antes disso a gente fala sobre o novo site do governo federal que permite que consumidores reclamem de empresas. Em seguida, no Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Uma notícia publicada no final de semana num dos maiores jornais do mundo, o The Guardian, foi repercutida, ganhou repercussão no Brasil hoje, através do jornal Folha de São Paulo. A gente procura sempre tratar dessas questões que envolvem o nosso mundo real e o nosso mundo virtual, pois a denúncia dá conta. Todo mundo já sabia que isso poderia acontecer, pelo menos os que leram o momento que aceitaram participar do Facebook, que os dados lá dentro, enfim, que uma das coisas que eu vendo o Peninha falar no programa Extraordinários é o seguinte: que o Mark Zuckerberg não é gente boa. Ele falou, deixou bem claro esses dias. Pois aí está um exemplo que os caras estão usando todos esses dados, mas aí que entra a questão, não são só dados. Eles estão usando nossos sentimentos para realizar estudos. Esta é a grande verdade. A história é mais ou menos assim. O jornal The Guardian revelou no final de semana que o Face filtrou publicações de páginas pessoais de 689 mil pessoas que participam da rede. Ou seja, eles resolveram fazer um estudo psicológico de como seria a reação de pessoas se estas recebessem apenas, ou num determinado período, postagens negativas. Ou seja, o Face filtrou só o que era ruim para que essas pessoas vissem durante alguns dias. A partir daí, isso com aquela história dos acessos limitados que a gente tem, do número de pessoas. Pois agora que os dados foram revelados, eles foram alvo de um estudo da Universidade da Califórnia, de Cornell. Isso chegou a público. E daí começou aquela conversa. Advogados, ativistas, até políticos reagiram, denominando isso como escandaloso, perturbador e assustador. Pois agora começa a conversa, Portalete, e aí que eu quero o teu comentário,
Os especialistas já pensam que os dados serão usados em campanhas políticas. E imagine se esses caras estão armando alguma aí, enquanto o resto do Brasil só pensa em Copa do Mundo. Duas situações eu vejo nesse teu comentário, Fábio. Uma é de que nós não devemos acreditar em tudo aquilo que vimos, nem tudo que reluz é ouro. E para a internet, para as redes, isso cai muito bem. Segundo, toda criação humana tem outro viés. Certamente Santos Dumont, quando pensou o avião, não pensava em despejar bombas através do avião, certo? A própria rede que aproxima, ela afasta, de certa forma. Se nós não tivermos o cuidado necessário para interpretar aquilo que está por detrás dos bastidores. Até você falava sobre essa questão do Face, e não sei se tem algum estudo, e se não tem, seria interessante alguém fazer um estudo. Creio eu que os litígios judiciais provenientes de distúrbios via rede, tá, já alcançam um bom número, tá, conceituado número de litígios, frente àqueles distúrbios causados por ofensas pessoais diretas, cara a cara, olho no olho, como se diz aqui no Rio Grande. Tá? A gente tem visto muitos litígios pararem nos bancos do judiciário justamente por questões via rede, publicações. Então, é bastante salutar que as pessoas tenham o cuidado de interpretar tudo aquilo que vem. E nós podemos, sim, ser massas de manobra. Então, isso que você fala, aproveitar a época da Copa, essa euforia toda do Brasil, né, a Copa de tal emissora, e tu vê caras alegres, pessoal sorridente. Se bem que sábado não tá bem assim. Esse é o nosso último assunto. O vinho chileno quase estragou a festa. Mas precisamos ter essa noção. Agora, eu te pergunto, Fábio, estamos preparados para isso? Estamos preparados para isso? Né? No país como o Brasil. E hoje eu li um artigo muito interessante na Zero Hora de um senhor chamado Nilson Souza. Eu não conhecia. Ele é um dos articulistas mais velhos do grupo. Ele trabalha na RBS há mais de 30 anos. Foi editor de esportes. Nunca tinha prestado atenção nas escritas dele. E ele falava que nós ainda somos um país republicano, né, mas com alma de monarquista. Porque o brasileiro ainda espera que alguém faça, que alguém resolva, que o Estado venha e provenha. Né? Assim como na seleção a gente espera que um jogador resolva. Nós não pensamos no trabalho em equipe no Brasil. Então o Estado tem que resolver nossos problemas. O Estado precisa fazer as coisas andarem. E nós ficamos esperando, porque o Estado é o monarca. Nesse sentido, como que tu vês, eu acho que se aplica muito ao que tu estás falando, o novo site do governo permite que consumidores reclamem das empresas. Pois a gente tem notado, então, que eu vou trazer há 6 meses atrás. 6 meses atrás, tínhamos apenas o PROCON aqui. Agora já temos o balcão do PROCON, do consumidor. E agora, desde a última sexta-feira, o consumidor.gov.br, que é uma iniciativa que surgiu para transferir as queixas mais frequentes dos consumidores nas filas ou nos balcões para o ambiente virtual. Isso é a partir de algumas experiências que já existiam, né, Walter? Sim, a partir das experiências, tem alguns sites de reclamação, como o Reclame Aqui, onde o consumidor faz a reclamação, a empresa responde ou não. E o Senacom, há tempos, vinha discutindo essa possibilidade de ampliar, né, a possibilidade de reclamação de um caminho para o consumidor, facilitar um caminho de acesso para as reclamações, principalmente daqueles municípios onde não existam PROCONs, certo? E também para aliviar a carga dos PROCONs estaduais, que faziam esse atendimento via telefone. Assim, com esse sítio eletrônico, o consumidor poderá fazer a sua reclamação desde que a empresa esteja cadastrada. A empresa precisa fazer um cadastro também, Fábio. Então, eles vão fazer um convite às empresas, porque eles já sabem, via Sindec, que é o sistema que nós usamos no PROCON, quais as empresas que são líderes, né, desse ranking de reclamações. No setor de telefonia, setor de alimentos, de produtos, de serviços. Então, o Senacom já sabe quais são as empresas do sistema financeiro também,
e vai convidar as empresas para cadastro. E o consumidor poderá acessar, fazer a sua reclamação e o Ministério da Justiça, através do Senacom, fará o acompanhamento. E também, se for o caso, como já tem feito via Sindec, punir essas empresas através de multas, processos administrativos e situações tais como essas. Agora, é preciso, volto a dizer, que o consumidor tenha essa noção, essa percepção de que é mais um espaço que efetivamente ele confie e faça sua reclamação. Muitas vezes, Fábio, não adianta você dizer, olha, você tem que reclamar, eu não reclamo porque não dá resultado. Eu não reclamo porque nada acontece. Então você tem que votar consciente. Eu não voto porque não vai mudar o país, meu voto. Nesse sentido, Sempre na mesma existem dados do governo que apenas 11% do brasileiro recorre efetivamente ao PROCON. 62% não costumam recorrer a órgão algum, né? Aí temos uma faixa intermediária aí, de alguns que reclamam. Isso é algo a ser pensado, né? Algumas informações sobre esse site. Efetivamente, a partir de 1º de setembro só, que todos os brasileiros poderão acessar. Por enquanto, nós estamos de fora aqui. Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Pernambuco, Rio e São Paulo, que efetivamente estão sendo atendidos nesse primeiro momento pelo site. É um site experimental, mas que certamente vai expandir para os demais estados do Brasil também. E é importante essa tua colocação a partir de setembro, e é mais uma arma, né? Agora, esses dados são preocupantes, porque 62% não reclamam. Não reclamam por quê? Porque não confiam, porque não conhecem, falta divulgação, falta oportunidade de contato com esta seara, porque, aquilo, volto a dizer o que eu falei antes, nós muitas vezes somos acomodados, nós esperamos que o Estado resolva, né? Você tem que fazer a sua reclamação, você tem que confiar, você tem que tomar os cuidados necessários no momento da relação, por exemplo, questão de fila de banco. Todos sabem que é necessário que você tenha o ticket em mãos, que você tenha aquele documento comprobatório para fazer a sua reclamação. Não basta você ligar 2, 3 dias depois e dizer, olha, fiquei 1h30 na fila do banco e a lei não foi respeitada. Né? Você tem que se impor. Existe o direito, mas você tem que saber como usá-lo também, né, Fábio? Pois é. Agora nós vamos mudar de assunto. No próximo bloco, a gente conversa sobre os ex-atletas da seleção brasileira que questionam o abalo da seleção e a imagem mais emblemática do sábado assim não é pênalti mal cobrado ou bola não sei aonde ou goleiro que pega. Para mim a cena que fica, que eu vou me lembrar, é o Thiago Silva ajoelhado, chorando, e o Filipão e o Murtosa abraçando o pobre do gurizinho. Em seguida a gente conversa sobre isso. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Mistoneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Quase que pegaram o Eduardo passando na frente da câmera aqui, mas não pegaram. Pois estamos de volta para o último bloco do Café Missioneiro, pois tratamos de uma questão agora. Será que esses atletas, eles estão fazendo mimimi, como se diz hoje em dia? Pois mesmo tendo uma psicóloga cuidando dos meninos, o que efetivamente a gente observou no sábado é que os caras desabaram. Eles não seguraram a questão emocional. Tá certo que é a responsabilidade de meninos, um país inteiro cobrando expectativa, o medo de que possam... o medo do fracasso. Pois todo mundo chorou. Até o Neymar chorou, o nosso capitão agora está sendo criticado, que o capitão deveria ser outro, enfim... é a questão que dominou as rodas e os papos nas últimas 30 e poucas horas, agora já 48 horas praticamente. E daí, Walter? A questão toda é que a seleção não jogou bem.
Começa por talvez ser uma meia-culpa. Mas questão financeira não é, porque são todos cidadãos bem resolvidos financeiramente, com contratos vultuosos na Europa, só 2 ou 3 jogadores estão no Brasil, questão financeira não é. A questão do superdimensionamento dessa Copa no Brasil, essa superexposição, né? O Brasil sempre supervalorizando a questão do futebol, Fábio. Aí tu traz a Copa para dentro de casa, tu traz uma seleção que está morando fora do Brasil, porque 99% dos jogadores moram fora do Brasil. Eles vêm para cá e encontram toda essa superexposição. E não encontram um trabalho de base na própria seleção, porque a seleção está sendo um amontoado de jogadores. E essa família escolar que tanto falava lá de 2002, as coisas mudam, as situações mudam. O mundo reage de outra forma. E eu fico pensando se fosse um jogo final, como foi aquele Brasil e Itália lá em 94. Onde a postura dos jogadores antes dos pênaltis era outra. O Bebeto, o Romário, tu tinha um Dunga, o Branco, o Dunga, que era o capitão da seleção. Era uma situação totalmente diferente. E também passou por situações complicadas. Me lembro aquele jogo, me parece, com a Suécia, foi 1-0, um jogo difícil em 94, lá nos Estados Unidos. Então, essa situação de perder, poxa, nós devemos saber que a vida é feita de vitórias e de derrotas também. Há situações que você precisa encarar e tudo passa. Né? Se perdesse para o Chile, o que ia acontecer? Revolução? No máximo, ia voltar, tinha uma semana de descanso e logo recomeçaria seus trabalhos no Barcelona, no Real Madrid, no time da Alemanha, enfim, a vida segue. Não é o fim do mundo. Então, foi uma situação que eu diria, no mínimo, constrangedora, porque não serve de exemplo para nossos filhos. E a psicóloga que está trabalhando com o Filipão aí, o nome dela é Regina Brandão, ela foi procurada, foi uma das pessoas, além do cara aquele que quebrou a TV, que é um vídeo que foi compartilhado aí 200 mil vezes. O empresário do Paraná. O empresário paranaense, esse que quebrou. Esse é o cara mais procurado no país no momento aí para falar. O Eduardo tá de pé ali no estúdio, louco que eu venha dar um palpite aqui. Pois a segunda pessoa mais procurada é a Regina Brandão, a psicóloga da seleção. Pois a gente poderia pensar em alguma coisa assim, ó. Claro que são 20 anos que separam um grupo do outro, mas eu estou tentando, pensando em utilizar um termo aqui, mas eu não queria ser mal interpretado. O termo seria a macheza, né? A macheza do jogador de futebol, isso não no sentido efetivamente sexual, porque existem gays muito machos, se a gente for pensar, né? Machos no sentido esse rótulo do cara que tem coragem. O que a gente observa nesses meninos é uma postura efetiva. Eu não vejo essa postura corajosa. Eduardo, tu queres te manifestar aí? O Eduardo, só no cantinho ali do vídeo. Isso ali, Eduardo Mendes. Fábio, eu diria o seguinte: o aspecto psicológico da Copa ser no Brasil é muito mais forte, nós temos que considerar isso, né? Porque se criou uma expectativa muito forte para a Copa ser no Brasil. Perder no Brasil é muito mais derrota do que perder em qualquer outro lugar do mundo. Esse é um aspecto importante a ser analisado, né? Mas nós tendo passado do Chile como a gente passou, e o Filipão muitas vezes chegou a falar sobre isso, né, que ele tinha um temor muito grande do esquema tático, que a seleção não se encaixa, o jogo da seleção não se encaixa com o jogo do Chile pelas características técnicas que o Chile apresenta, né? E a gente viu que isso tinha fundamento, que o Filipão estava coberto de razão. Então a gente vê que essa etapa, esse desafio foi passado. E foi uma grande experiência, é verdade, para os nossos jogadores, porque nem eles esperavam tanta dificuldade, né? A gente teve uma boa dosagem de sorte, que o nosso futebol não rendeu, né? Não atingimos um índice que naturalmente se esperava que nós, ou até então nós estávamos apresentando, foi muito abaixo da média. E eu acho que esse aspecto de nós foi uma grande lição para a seleção brasileira, esse aspecto emocional, né? Porque o Brasil todo se revestiu de emoção. Parece que o mundo estava desabando depois daquela bola na trave, especialmente, né? A gente viu que ali a coisa poderia melhorar, mas até então a situação estava muito, muito difícil.
E acho que foi uma grande experiência para toda a nossa seleção, e a partir de agora nós vamos ter um novo momento. Essa situação do mata-mata e a idade também na nossa seleção é diferente, né? Por ser, eu acho que essa é a característica, ser Copa no Brasil. E nós corremos o risco de ficarmos de fora, assim, nessa primeira etapa, era uma coisa impensável, né? Impensável, essa que é a verdade. Pois o que está acontecendo, a gente acompanhando aí a imprensa brasileira, porque tem muita gente trabalhando, então tem que se produzir conteúdo. Eu li alguma coisa ontem que já está rolando, e eu acho interessante que daí nos próximos dias isso vai passar por avaliação. É quase uma guerra entre psicólogos, que estão os psicólogos avaliando o tipo de trabalho que foi desenvolvido na seleção, e que esse trabalho não foi um bom trabalho na leitura de alguns. Enfim, a coisa vai feder para esse lado, pelo menos essa semana. Eles vão ter que procurar, porque só falar de treinamento não vai adiantar. Então eles vão ter que pegar também esse tipo de conteúdo. E o Terra já publicou alguma coisa assim, a Folha também. Eu sigo na linha do colega, que eu falava antes. Copa sendo no Brasil é algo diferenciado. É uma situação toda anômala, ainda mais com o pessoal jogando fora. Vem para casa, a expectativa de sediar uma Copa, de fazer. Mas eu vou além, porque esses 20 anos que separam 94, como falei, nos Estados Unidos e agora aqui no Brasil, muita coisa mudou. E na questão de enfrentamento de um problema, cada um reage de uma forma, né? Agora, vários jogadores, mais de 4, 5 jogadores ali, estavam em pânicos. A emoção extravasou, choraram. Eu fico pensando se efetivamente tivessem perdido o jogo nos pênaltis, né? Isso aí de maca, de repente, chamar o SAMU para levar os caras do estádio. Mas tem um diferencial. Tem. Não, tem o diferencial da emoção. O Júlio César, por exemplo, né? O Júlio César, ele estava, parece que, melhor preparado, né? Eu vejo assim que o Júlio César, depois do fracasso daquele, né, última participação dele, ele parece que ele estava um cara mais centrado, ele era um cara mais equilibrado na hora, né, de defender os mesmo tendo desabado na entrevista. Né? Exatamente, mas ele na hora de proceder a defesa, ele foi muito firme, foi muito contundente. Ele, eu acho que fez o papel que todos deveriam ter feito. E perder no Brasil, tenho a certeza que ia ser, né, a derrota ia ser muito maior. Então, esse que é o grande aspecto. E outra coisa, todos eles estão jogando na Europa, eles já têm uma base psicológica também, né, por jogar em time grandes e coisa e tal. Eles não são, né, estreantes nesse sentido, em protagonizar um momento grandioso. Então, essa que é a verdade. Acho que foi uma grande experiência. Perdendo o Brasil é muito grande, isso impactou eles, e a partir de agora acho que vamos ver um novo Brasil, espero isso. O Fábio tem razão, isso vai levar uma discussão entre os psicólogos em situações de como lidar com esta situação, porque batida de pênaltis, Brasil, classificação, né? Mas nós temos, por exemplo, um estudante vai para um vestibular, véspera do vestibular, estudou, o fracasso está ali na porta, ou o sucesso está ali na porta no outro dia, como é que tu reage à situação? Uma entrevista de emprego, se preparar para uma entrevista de emprego, é toda uma situação que envolve o nosso dia a dia. Ali não é diferente também. Frente a uma torcida, frente a um país, uma expectativa. Tu ir para saber que não conseguiu atingir o ápice dentro de campo, né? Dar aquela resposta que todo mundo imaginava. Imagina o Fred ser vaiado no Mineirão, onde ele tem gols memoráveis, construiu a carreira dele ali. Então, tem razão. É uma situação bastante diferenciada e a gente precisa tirar os pontos positivos dessa situação também. O nosso tempo acabou. 1:55, o Café Missioneiro termina aqui. A Vivian assume o 104.7 e quem nos prestigia pela web continua com esta saraivada de videoclipes do Matheus Rasta. Muito boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.